boa tarde a todos. Mais uma vez aqui reunidos para a palestra da nossa sessão de saúde de sexta-feira. Agradecemos a Deus pela oportunidade e pedimos a bênção de Jesus para essa reunião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Queria falar hoje sobre a caridade, né? Temos falado que a caridade nos proporciona a real felicidade, né? E que é o caminho, né? Para que nós consigamos suportar as nossas dificuldades, nossas aflições, nossos sofrimentos, dores, né? Físicas e morais. Que na medida em que praticamos a caridade, né, mudamos o foco, né? E assim vamos levando, né, essa vida com as nossas dificuldades, ficando felizes pela oportunidade que a caridade nos traz, né? De nos melhorarmos espiritualmente, moralmente. E é uma grande satisfação quando você consegue ajudar alguém, né? De alguma forma, seja através da caridade moral ou da caridade material. Então vamos ler aqui no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, capítulo do Evangelho, né? O maior mandamento. E aqui diz, né? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Indulgência, benevolência e devotamento. São as virtudes, né? São virtudes que temos que desenvolver, né? Nada como tratarmos o próximo como gostaríamos de ser tratados. Se a gente sempre lembrasse disso, né? Realmente é como diz aqui, o mundo seria melhor. E vai ser um dia assim, né? E não tem coisa melhor, né? Já que temos todas essas dificuldades, né, ainda, né? De nos tomarmos como exemplo pessoas que já conseguiram, né? O Chico é um bom exemplo, né? Com uma pessoa tão amorosa, né? Que amava os animais, amava as pessoas, amava a natureza, e ele era só amor, né? Tem uma história que mostra, a gente sente, né? O que é amor, né? O que é você tratar o próximo como gostaria de ser tratado. Só que nesse caso são as formigas, né? Mas é um exemplo interessante. Então diz assim, uma das histórias de Chico. Chama-se Manifesto às Formigas. Ao mudar-se para Uberaba, Chico passou a morar próximo a uma comunhão espírita cristã. Era uma casinha humilde, contava com um mínimo quintal, onde ele, nas poucas horas vagas, começou a cultivar uma pequena horta. E ele tinha uma mão boa para a plantação, né? E a sua hortinha ia de vento em popa. Tudo bem até que surgiu um sério problema. À noite vinha um exército de formigas, toda noite. E elas vinham marchando enfileiradas
e comiam toda a horta. E no dia seguinte ele tinha que refazer, né, a plantação. E isso começou a incomodá-lo, porque ele era uma luta, né, de refazer o trabalho desfeito todo dia. E ele então começou a pensar sobre o assunto e resolveu, né, em vez de usar inseticida, colocar veneno, matar todas as formigas, o que ele fez? Resolveu preparar um manifesto contra as pequenas invasoras. Seria uma intimação. Preparou um discurso e assim procedeu. Formiguinhas, vocês precisam ser mais piedosas, mais humanas. Estão faltando com a caridade ao seu semelhante. É o que nós precisamos, né? Estão tirando o alimento de quem precisa e não há justificativa para tal procedimento, como vou provar. Vejam que ao lado desta modesta horta tem um enorme terreno todo plantado das mais variadas gramíneas, uma grande mata que a natureza colocou à disposição de todos que necessitarem de alguma coisa. Mudem-se e deixem-nos em paz. Caso contrário, se isto não ocorrer dentro de 3 dias, tomarei enérgicas providências. E é claro que a espiritualidade deve ter dado um jeitinho e ajudou, né? Não foram necessários 3 dias. Na noite seguinte não se via mais o exército invasor, só restando um único soldadinho. Só ficou uma formiga. Quando perguntamos a causa de ter aquela formiguinha permanecido após a debandada geral, ele nos disse: a que ficou era subversiva. Então são exemplos, né? É muito amor isso, né? Ele usou inteligência, obviamente auxiliado, né? E a humildade, a simplicidade dele, acho que contagiava a espiritualidade também, né? E quantas vezes, né, os seres humanos não fazem isso, né? Destroem a natureza que serve de sustento às pessoas, né? Para seus próprios objetivos egoístas, né? E outra situação, né, é a questão da maledicência, né, que é uma falta de caridade. Muitas vezes nos colocamos a falar mal de alguém, né, e esquecemos que nós também temos nossos problemas, né. E essa falta de caridade, ela é exemplificada bem num conto de uma passagem de Jesus. Então, Tiago estava com Matias, né, conversando, e eles relembram, né, de Judas. O lugar onde eles estavam lembrou do lugar onde Jesus tinha sido preso, né. E quando Judas veio, né, com os soldados, primeiro ele chegou a beijar Jesus, né, e aí Jesus foi preso. E eles lembraram aquilo com muito rancor, né? Olhos mergulhados nas reminiscências, o apóstolo relembrava. Adiantou-se o infame e beijou-o na face. Estabeleceu-se o tumulto e consumou-se a prisão do Messias, começando desde então o nosso martírio. Que insolência, que homem caviloso esse Judas terrível, replicou Matias, inflamado no zelo apostólico. Dói-me evocar o vulto hediondo do ingrato. Como não vacilou ele no crime ignominioso? Será Judas para sempre a nossa vergonha, exclamou Tiago, arrimando-se ao bordão rústico. Muitas vezes ouço a argumentação de Pedro, que busca defendê-lo. Ouço e calo-me, porque para mim não existem palavras que o excusem. Esse traidor será um réu diante da humanidade. Foi ele que entregou o mestre aos sacerdotes criminosos e provocou a tragédia do Gólgota. Não tem advogados nem desculpas, foi perverso, positivamente infame. E começaram a desfiar uma série de críticas e comentários muito rancorosos, com ódio, né? E de repente, Tiago fala: quem é aquele que vem lá, vestido em luz resplandecente? E Matias diz: também estou vendo, também vejo. Banhado agora em lágrimas, Tiago reconheceu o Messias.
Lembrou a narrativa dos discípulos a caminho de Emaús, ajoelhou-se reverente e falou baixinho: é o Senhor. Aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime e parou por instantes ao lado dos companheiros. Contemplou-os compassivamente, como mestre afetuoso junto aos dois aprendizes humildes. Matias chorava sem força para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fixá-lo e rogou: Senhor, abençoai-nos. Jesus estendeu a destra em sinal de amor e, como nada dissesse, o velho Galileu considerou: vamos voltar ao trabalho, Senhor. E Jesus fala: não, Tiago, não vou agora à cidade. Sigo em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continuou a excursão solitária em sublime silêncio. Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago insulou-se na comunidade e, tomando os pergaminhos onde começara a escrever sua bela epístola à cristandade, anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana. Então é um grande exemplo, né, de maledicência. Imagina os apóstolos fazendo isso, né? E, por outro lado, um grande exemplo de Jesus do perdão, né? Que é uma grande forma de caridade. Né? E é assim que nós somos, né? Pouco caridosos nesse sentido, né? Essa seria uma das formas de caridade moral, né? Ou falta de caridade moral, no caso deles falando mal de Judas e maldizendo, né? E quantas vezes nós não nos colocamos, né, na mesma posição? E existe a falta de caridade puramente por não praticar a caridade, né? Então, não fazer o bem é fazer o mal, né? Temos que fazer o bem sempre. E os apóstolos então estavam contando esse outro conto, O Adversário Invisível, do irmão X, que está no livro Contos e Contos. Eles estavam relatando sobre os seus, sobre as atividades do dia e relatando para Jesus, né, o que tinha acontecido. E Pedro então comenta, né, que se encontrou com um capataz que batia cruelmente em três escravas cujos filhinhos choravam. Ele diz: eu não entraria em luta corporal com o desalmado fiscal de serviço, mas eu poderia com a súplica ajudá-lo a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira? Ou seja, ele poderia ter interferido, né, de alguma forma. No entanto, tive receio de entrar na questão que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós. E Tiago então comentou o que sucedeu com ele. Fui interpelado por uma jovem mulher com uma criança ao colo. Arrastava-se quase, deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro. Num movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno para que se apoiasse, mas recordei de súbito que não longe dali estava uma colônia de trabalho ativo. E se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e ao mesmo tempo sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. E não ajudou, né? E Bartolomeu, em sua jornada, se encontrou com um homem ferido no peito, e era um ladrão conhecido. Pareceu-me ferido no peito em razão do sangue a porejar-lhe da túnica, mas tive receio de inesperada incursão das autoridades que rondavam por ali e fugi. Se me pilhassem ao lado dele, que seria de mim? E Bartolomeu conta que ele se encontrou, né, com um grupo de 30 pessoas pedindo conselhos. Desejavam ser instruídos quanto às novas ideias do reino de Deus e vieram pedindo para que ele falasse alguma coisa para eles. Contemplavam-me simples e confiantes. Mas ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos.
Vendo-me roído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia é um chicote inconsciente, por isso emudeci e aqui estou. Quantas vezes nós não temos a oportunidade de ajudar e perdemos a oportunidade, simplesmente como ele aqui. A gente não acredita na nossa capacidade de ajudar às vezes, né? Ou por medo, ou por vergonha, né? Ou por egoísmo, né? Ou porque não acreditamos que podemos, né? E Jesus continuava silencioso, mas Pedro caminhou para ele e perguntou: Mestre, e que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir? Dentro das normas do amor, e Jesus fala: Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros. Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição. E Filipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou: Mas como nos livraremos de semelhante inimigo? E o mestre sorriu e respondeu: Quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Então aqui já tem a solução, né? O tempo e a dor é o que nós precisamos, né? Várias encarnações ainda por vir, né? Que nos darão a legítima compreensão da vida e nos ensinarão o verdadeiro amor ao próximo. E teremos então um mundo melhor. Em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, Jesus afastou-se sozinho na direção do mar. É muito lindo, né? São esses os exemplos que nós temos que ler, reler, ouvir, né? Somos difíceis, mas nós vamos conseguir. Mas precisamos ter boa vontade, né? E a gente vê muita dificuldade à nossa volta, né? Muito egoísmo, né? Muita falta de boa vontade, né? Mas com o conhecimento que nós temos, né? Devemos persistir nessa nossa mudança moral e nos dedicarmos e aproveitarmos de todas as oportunidades de caridade que possam aparecer para nós, né? Não perder a oportunidade, né? E procurar nos libertar das nossas dificuldades, nossos medos, né? Nosso egoísmo, né? A gente chega lá. Então é isso. Agradecendo então a Deus pelo ensinamento maravilhoso que o Evangelho nos traz. Que possamos estar sempre nesse caminho, né? Caminho do amor, caminho da caridade, né? Procurando vencer as nossas dificuldades. Que Deus ampare a todos que sofrem nesse mundo, aos profissionais de saúde, que sofrem por nós. Que Deus ampare aos que não têm fé e que nos dê força e coragem para seguirmos em frente, praticando a caridade, sabendo que esse é o caminho para a nossa perfeição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Boa noite. Até a semana que vem.